Oi, oi, gente, eu sou a Josicena e vou fazer esse tricotinho lindo para receber 2025. Bora fazer comigo? A gente vai precisar de arame galvanizado número 14, alicate de bico e corte, agulha de arremate, tesoura, maquininha de tricotinho ou agulha de crochê para quem não tiver a maquininha, o molde das palavras que está disponível lá no blog da Fios Pinguim com material complementar, e o fio Cristal Star. Eu escolhi esse fio porque ele tem um brilho prateado que é muito lindo e vai deixar o nosso tricotinho ainda mais especial. Para começar, eu preciso saber o tamanho do arame que eu vou usar e o tamanho do tricotinho que eu vou precisar fazer. Então, eu vou usar um pedaço de fio para tirar essa medida. Eu vou deixar uns 20 centímetros no início e vou começar a passar esse fio por toda a volta das letras. Vou fazer todas as voltinhas, subindo e descendo em todas as letras. Aqui no I, eu vou até a parte de cima e desço novamente, fazendo uma laçada, porque é a mesma coisa que eu vou fazer com o arame, então eu preciso ter essa quantidade de fio para fazer a voltinha. Aqui no V também eu vou fazer a voltinha. E aqui no final, vou deixar mais uma sobrinha de fio. E esse vai ser o tamanho do cordão de tricotinho que eu vou fazer e do arame que eu vou cortar para usar. Vou pegar o fio aqui, segurar na pontinha do arame e vou girando até chegar no finalzinho do fio, que é o tamanho do arame que eu vou precisar para modelar essa palavra. Vou cortar o arame. E a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a moldar é virar essa pontinha do arame. Então, eu vou segurar firme com o bico do alicate e vou fazer essa voltinha. Depois, eu vou fechar bem para formar uma argolinha com a ponta. Vai ficar desse jeito. Deixo bem fechadinha e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Para evitar de se machucar com a ponta do arame, então é mais seguro a gente fazer essa voltinha nas duas pontas. Agora sim, eu posso começar a moldar. Também é bom a gente diminuir o tamanho do aro dessa circunferência que fica do arame para não atrapalhar tanto na hora de mover ele aqui para formar as letras. Então, vou posicionar aqui no início da letra F, vou segurar bem firme aqui em cima do papel e vou fazendo a modelagem do arame. Nessa hora, a gente precisa fazer com bastante calma e paciência, porque o arame, ele é um pouco durinho, então, a gente precisa ir fazendo com cuidado. Posso tirar do papel para dar o formato certinho da letra, essa parte é reta, então, eu posso modelar com a mão mesmo. Aqui, para fazer a quina do F, que é mais fechadinho, eu vou marcar com o lápis onde eu devo dobrar. Depois, eu vou usar o alicate para ajudar a fazer essa dobra, porque como ela é mais fechada, o alicate ajuda melhor. Prendo firme o bico do alicate e viro. Vou sempre medindo no molde para ver se tá certo. E agora, eu vou fazer a voltinha ali da letra F também. E sempre que precisar, a gente pode usar o alicate para ajudar a fazer as voltinhas, que são mais fechadinhas. Já subo para fazer a letra E, que é bem tranquila de fazer, só tem que lembrar de sempre segurando o arame no papel, e depois já vou para a letra L também. Aqui na letra I, a gente vai precisar marcar com o lápis de novo onde vai virar o arame, porque ele precisa ficar mais fechadinho, vai ficar um arame sobre o outro. Então, venho, seguro firme com o alicate na marca que eu fiz com o lápis e dobro o arame. Depois, dou uma apertadinha para fechar melhor. Vou ajeitando para fazer a voltinha e já sigo para fazer a última letra, que é o Z. E aqui já vou fazer também essa voltinha do Z bem fechadinha.
Vou ajeitando o arame. E vou fazer a última parte, que é aqui a parte de baixo do Z. Aqui não tem problema se a gente precisar tirar da folha para ajustar a modelagem, tá, gente? Pode fazer isso quantas vezes for preciso. E depois volta pro molde para conferir se tá ficando certinho. Corto o arame. Essa parte que sobrou é aquela sobra que a gente calculou no fio, que é sempre melhor sobrar do que faltar. E agora eu vou fazer a voltinha aqui no final também pra finalizar e depois ficar mais fácil de passar no cordão. Dou uma ajeitadinha no arame, mas a gente só vai arrumar mesmo no final, depois que tiver completo com o cordão. E pra fazer o cordão, eu vou usar a maquininha, vou passar o fio por dentro da argolinha que tem ali do lado e jogar esse fio lá pra dentro, até sair aqui na parte de baixo. Vou usar o peso que vem junto com a maquininha para segurar esse fio, que ele vai ajudar a puxar o cordão conforme eu for tecendo. A maquininha de tricotinho tem 4 agulhinhas dentro dela, e eu vou trabalhar com essas 4 agulhas. Só na primeira carreira que eu não vou trabalhar com todas elas. Então, eu vou passar o fio na primeira agulha e vou pular a segunda. Passo na terceira agulha e vou pular a quarta agulhinha. Uso a agulha de crochê para ajudar a passar o fio para trás da agulha. Passo de novo lá na primeira agulha. E de agora em diante, eu vou passar por todas as agulhas. Ó, cada agulha tem esse dentezinho que é tipo um anzolzinho, e ele tem que pescar o fio. Então, ele vai pegar o fio e vai fechar. A gente tem que se certificar de que essa agulha vai ficar fechadinha para não soltar o fio. E assim eu vou girando, ela solta o fio que tava na agulha e pega o próximo fio. E assim vai formando o nosso cordão. Terminei, já cheguei no tamanho que eu precisava do cordão de tricotinho. Eu fui amarrando ele aqui embaixo para não atrapalhar conforme eu ia tecendo. E agora eu vou cortar o fio para arrematar. Depois de cortar, eu só vou girando até soltar de todas as agulhas. Agora é só puxar. Tiro o pezinho do cordão e ele vai ficar desse jeito, feito na maquininha. E para quem não tem a maquininha, a gente pode fazer com agulha de crochê, como eu havia dito lá no início do vídeo. Vou começar fazendo aqui 4 correntinhas, faço o nozinho inicial e depois eu vou fazer 4 correntinhas. Fiquei com as 4 correntinhas aqui, vou pular a primeira e vou puxar uma laçada por dentro de cada correntinha de base. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Agora, eu vou tirar das 3 últimas laçadas e vou ficar com a agulha só na primeira laçada e vou puxar o fio. Segura a última laçadinha para ela não escapar. E agora, eu vou puxando o fio por dentro de cada laçada. Puxei por dentro da primeira, trago na segunda laçada, na terceira laçada e por último na quarta. Vou ficar novamente com as 4 laçadas na agulha. Tiro das 3 últimas de novo e vou repetir o processo. Puxo o fio na primeira, na segunda, na terceira e na quarta laçada. E agora, eu vou repetindo esse processo até chegar no tamanho que eu preciso para o cordão. Sempre puxando uma laçada por dentro da outra. E mantendo 4 laçadas na agulha. E aqui, conforme a gente vai fazendo, ele vai fechando atrás e ficando bem parecido com o tricotinho da maquininha. Ele só vai ficar um pouco mais fino, então, se quiser, pode trabalhar com fio duplo para fazer com agulha de crochê. Agora, eu já vou começar a passar o cordão
no arame que eu modelei. Vou pegar essa partezinha ali que já tá fechada e vou inserir a ponta do arame, essa pontinha que a gente dobrou. E aqui eu vou vestindo o tricotinho no arame com bastante cuidado. Eu posso ir abrindo as letras para facilitar a passagem do cordão. E eu vou empurrando bem devagar, de forma bem delicada, para que o arame não saia entre a trama do tricotinho. Vou passando e vou cobrindo as letras. Vou sempre puxando, já cuidando para o tricotinho não ficar torcido, porque quando ele fica torcido, ele não fica tão bonito no resultado final. Passo um pouquinho e vou cobrindo as letras na medida que eu for vestindo o tricotinho aqui no arame. Vou fazendo esse mesmo processo até chegar no final. Cheguei com a pontinha do tricotinho aqui no final da letra Z, e agora eu vou voltar ajeitando. Onde tiver torcido, eu vou distorcer o tricotinho, vou fechando os arames, e aqui a gente tem que tomar cuidado para não deixar o tricotinho nem muito esticado, que apareça o arame por dentro, e nem com muita sobra, para não ficar excesso de cordão. Vou cortar essa pontinha aqui, deixando uma sobra, que depois eu vou usar para arrematar. E aqui eu vou passar essa pontinha do F pra frente, que vai ficar mais bonitinho. Agora, com a agulha de arremate, eu vou fazer os acabamentos. Venho aqui nessa pontinha onde a gente fez a argolinha com arame e vou passar a agulha por dentro dos pontos do tricotinho e por dentro da argolinha de arame. Posso passar aqui umas 3 ou 4 vezes para deixar bem firme. E vou finalizar com aquele nosso nozinho básico e depois levar um pouco do fio por dentro da trama para não cortar tão rente ali ao nozinho, para não correr o risco de desmanchar. Corto o excesso de fio e agora eu vou fazer do outro lado. Vou desmanchar essa pontinha que eu cortei para poder finalizar. Agora, com a agulha, eu vou fechar essa ponta passando por dentro de todas as argolinhas que eu tenho aqui. E depois vou arrematar do mesmo jeito que eu fiz lá na outra ponta. Passando a agulha entre os pontos do tricotinho e entre a argolinha do arame. E depois de finalizar, vai ficar assim. Nessas partes de junção das partes das letras, se vocês acharem que não tá bem fechadinho, pode usar um pedaço do fio e inserir por trás, entre os pontos, e passar também envolvendo os dois arames, o arame da frente e o arame de trás. Passa e volta com o fio lá atrás, no mesmo ponto onde entrou, para começar. Depois é só fazer um nozinho com as pontas e arrematar o fio entre a trama. Assim vai ficar com o L bem fechadinho. Em todas as letras que vocês acharem necessário, pode fazer isso. E agora, para fazer o pingo do I, eu vou usar um pedacinho de mais ou menos 3 centímetros dessa sobra de cordão que eu tenho aqui. Com a agulha de arremate, eu vou fechar as pontinhas e vou jogar o fio lá pra dentro para esconder a sobra de fio. Corto o excesso desse lado e agora eu vou desmanchar um pouquinho do outro lado para fechar da mesma forma, passando a agulha pelas 4 alcinhas que ficam ali. Agora, eu costuro uma pontinha na outra
para fechar o pingo do i. Depois eu vou costurar aqui no i. Vou passar por baixo do arame, por dentro da trama do tricotinho, passo por cima de novo pelo pingo do i, e depois eu finalizo com um nozinho, e vou esconder o fio entre a trama antes de cortar. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o 2025, que vai ficar desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e feliz 2025!